Olá a todos, sou o Mário Henrique do Nascimento, eu sou o desenvolvedor Java aqui da Bluesoft e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a JVM. Aqui são alguns tópicos que eu vou abordar aqui durante a apresentação. Inicialmente praticamente o que é a JVM, quais são as implementações que existem da JVM, como que funciona o comportamento de memória dela, especificando aqui alguns algoritmos do limpador de lixo que ela tem. Um pouco também sobre como você monitorar a sua aplicação, que é o que roda em cima de uma JVM. Algumas dicas que você pode levar no desenvolvimento para você fazer com que o limpador de lixo tenha realmente uma eficiência muito grande. Vou citar alguns problemas de vazamento de memória que pode ocorrer na aplicação. E por último, um pouco de código mostrando alguns vazamentos de memória aqui, alguns códigos que a gente pode evitar. Essa aqui é uma introdução rápida do que eu vou falar. Inicialmente, o que é a JVM? O próprio nome ele já fala que é a Java Virtual Machine. Ela é uma máquina onde ela abstrai um pouco a máquina física onde você está rodando a sua aplicação. Então, quando você desenvolve um código que é compilado para bytecode e é executado em cima da JVM, ela abstrai para você a máquina e o sistema operacional que você está executando. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma imagem mesmo, como que funciona. No primeiro, a gente tem um código Java, onde a gente faz toda a nossa codificação. A gente passa por um compilador, que é o JavaC que a gente utiliza. Ele compila nossas classes, nosso código para .class. E esse aqui é o nosso bytecode que é executado em diversos ambientes. O legal de observar aqui é que como a JVM ela abstrai para você o sistema operacional onde você vai executar o seu código, você não se preocupa com compatibilidade, porque ela que vai trazer para você esse benefício. Então aqui no exemplo você tem uma máquina virtual tanto para o Windows, para o Linux e para o Mac, mas você tem apenas um código que você desenvolveu. Embaixo aqui uma referência de onde eu peguei essa imagem. Aqui também é algo que é um pouco questionável até pelo nome, né? Porque a JVM ela não executa só Java. E nela a gente tem diversas linguagens que eles compilam para bytecode também e que você pode executar. Essa última aqui, ela não compila para bytecode, mas a própria JVM ela tem uma engine que permite você executar no back-end alguns códigos feitos em JavaScript. Então, dependendo do que você for fazer, se você achar conveniente realmente executar um JavaScript no back-end, você pode partir para esse motor aqui. Essa aqui é um motor que, se eu não me engano, ele só entrou no Java 8. Então, se você tiver com a versão abaixo, você não vai ter disponível esse específico, mas você vai ter outro que é um pouco menos performático. Aqui é porque a gente viu aqui anteriormente, no primeiro slide aqui, que existe diversas JVM, que pode ser para o sistema operacional específico, tem um para Windows, para Linux e um para Mac. Só que existem diversas empresas que querem ter a sua própria JVM, ou então uma comunidade que queira criar uma JVM que seja um pouco mais performática do que a convencional. A primeira que eu estou citando ali é a Hotspot, que é oficial da Oracle, e embaixo é um dos benefícios que entrou quando ela foi lançada, que no caso é o JIT. Esse aqui seria uma feature que eles lançaram, que ele pega código da sua aplicação Java, que está lá em bytecode, e que ele é muito acessado a todo momento na sua aplicação, e faz uma compilação nativa para o sistema operacional que você está executando. Então, praticamente, o código que foi compilado aqui, ele vai ter tanta performance quanto, ou até maior do que um código que você faz em C++, que realmente compila para um executável, né? Essa segunda é uma JVM que ela é aberta a 1PJ9, que ela tem um benefício que é o footprint. Se você for ver a comparação dela com a Hotspot, ela é o 66% menor do que a Hotspot. Esse footprint é a quantidade de memória que a sua aplicação precisa para executar o seu código, né? Então aqui a gente vê uma economia muito grande, né? Se você utilizar ela, você pode, por exemplo, colocar em uma máquina que não seja tão parruda, né? Para executar a sua aplicação. Essa daqui foi o que acho legal citar, que a IBM ela pegou o código da JVM, ela pegou a especificação da JVM e desenvolveu para ela duas. No caso, uma que é para o cliente, porque eles viram que o cliente não precisa de uma JVM que seja muito performática, não seja muito pesada. Então ele fez uma JVM um pouco mais leve. E também fez uma para a parte do servidor, que aí já deve ter diversas melhorias. Eu vi que tem melhorias inclusive em implementações de APIs do Java, então de segurança. E ela é utilizada por padrão quando você utiliza o WebSphere, que é o servidor de aplicação da IBM. Por padrão, no JDK deles já vem essa JVM. Mas para você pode, no caso,
utilizar o WebSphere com outra JVM. Isso ele não fica fixo, né? Então você tem essa liberdade. Agora falando um pouco mais da parte da memória da JVM, porque como a gente sabe que a JVM ela abstrai para a gente tudo o que acontece por baixo dos panos, é interessante a gente saber como que ela funciona. Vou citar mais para frente que a gente tendo noção de como ela divide o nosso objeto que a gente cria, ou como que ela gerencia, a gente consegue criar códigos que vão ser executados muito mais rápido. Então é uma boa coisa a gente saber. Então aqui é uma imagem que eu peguei que ele ilustra uma divisão um pouco genérica de uma JVM, porque dependendo da implementação ele pode ter outras divisões. Essa aqui é uma divisão de memória baseada na hipótese das gerações. Então você tem a Young Generation, que é a primeira do lado esquerdo, a Old Generation, essas duas são o heap da sua JVM. E você tem essa PermGen. Cada uma delas é responsável por guardar específicas informações do seu programa. Então, por exemplo, começando aqui do lado esquerdo, a Young Generation, toda vez que você instancia objetos novos ou objetos recém-criados, ele começa nessa Young Generation. A partir do tempo que ele vai passando, ele vai ficando sempre na memória, ele pode se passar para essa Old Generation, que é a do meio. A última são para guardar metadados, ou dados internos da JVM. Nessa PermGen a gente vai ter, no caso, as informações das nossas classes da aplicação. Então, nossas classes, nosso .class, ele fica carregado aqui nessa PermGen. Sabendo da divisão, eu vou falar um pouco sobre quais algoritmos que são executados para fazer essas operações que eu falei, de pegar objetos que estão em uma das gerações e passar para a próxima. Esse é o primeiro algoritmo, que é o Generation Copying. O que ele faz aqui? Ele praticamente pega na sua Young Generation tudo aquilo que está ainda vivo, que ainda está sendo utilizado, e vai passando para a Old Generation. Então a responsabilidade dele é praticamente essa: olhar a Young Generation, verificar se tem algum objeto que ainda está vivo e passa para a Old. Esse segundo aqui, que é o Mark Swap, ele é praticamente o mais perigoso na JVM, que ele é o famoso Full GC que o pessoal fala. Porque ele vai pegar, rodar principalmente em cima da Old Generation, em cima daqueles objetos que está muito tempo lá parado, que ainda está sendo referenciado. Ele vai ir nesse mais grosso dos objetos e olhando para cada um deles e vendo qual é que ele pode apagar. Esse aqui é o mais perigoso. Se você, no caso eu vou dar algumas dicas, que é como você evita que ocorra que esse segundo algoritmo seja executado. No caso, que evitar que ocorra um FUGC. Aqui, caso alguém tenha curiosidade ou queira analisar como está a sua aplicação, no próprio JDK disponível tem o JVisual VM. No caso, ele vai te dar diversas informações da JVM. Você pode rodar a sua aplicação, fazer algum estresse na aplicação, seja teste de performance, e verificar se realmente quanto de memória que ela está utilizando. No lado esquerdo, você tem aqui o GC Activity. Você pode ver se o GC está sendo atuado muito frequentemente na sua aplicação e se realmente ele está demorando para... Quer dizer, se ele está realmente ocupando muita CPU, você pode fazer diversas análises. Aqui a gente tem o MatchSpace, porque essa daqui é uma foto que eu tirei de uma visualização da JVM do Java 8. Que aí ele já substituiu a PermGen que a gente tem aqui com a MatchSpace. Existem algumas melhorias que eles colocaram fazendo essa troca, mas eu não vou abordar aqui essas melhorias, é só falando que realmente está diferente porque é de uma versão mais atual do Java. Aqui eu vou falar agora sobre algumas dicas de como fazer o Garbage Collector ser realmente mais eficiente. A gente viu anteriormente aqui, que eu tinha falado dos algoritmos, que principalmente esse Generation Copy, ele pega os objetos que estão na Young Generation e passa para Old, certo? Aqui eu vou falar o porquê que ele faz isso e dar também algumas dicas. A partir de hipóteses que eles fizeram de estudos de comportamento de aplicações, eles viram que 95% dos objetos que a gente cria, ele morre em um período de tempo muito curto. E aqueles 5% são os que permanecem, que seja alguma coisa que você cria que fica durante todo o ciclo de vida da aplicação. Então, a partir disso, o que eles fizeram aqui? A partir dessa hipótese, fizeram essa divisão, onde a Young Generation, onde vai rodar frequentemente esse algoritmo, vai verificar. Como a gente viu, 95% é o que realmente a gente cria e não usa mais. Então ele vai agir nessa Old Generation, pegar esses 5% que sobra e passar para Old. Então, voltando aqui, uma das dicas que eu dou aqui é você tentar o máximo possível criar objetos que sejam pequenos.
Porque a IOG Generation, como eu falei aqui, ela é a primeira seção da memória e ela é a menor que existe. Então, e aqui ele tem esse algoritmo que ele roda com uma frequência muito mais alta. Então, se você começar a criar sempre objetos pequenos, que tem um tempo de vida muito curto, assim que ele é utilizado ali da Young Generation, ele já é apagado. Ele não vai para a Old Generation e, consequentemente, não vai ocorrer um FUGC em cima dele. Não vai ter esse algoritmo pesado sendo executado. E aqui embaixo também o que tem outras formas de você otimizar, que é você colocando alguns parâmetros na JVM, que ele pode, que seja aumentar o tamanho de memória que você vai utilizar no seu heap, que é essa Young e a Old, ou também como que o GC vai atuar. Então você tem alguns parâmetros que você pode passar, também é uma indicação aqui, que isso aqui é mais para a parte de arquitetura da sua aplicação, que ele vai analisar como é que ela está, se ela está bem, se ela está ruim, você pode colocar essas otimizações também. E aqui eu vou falar um pouco sobre o famoso erro de falta de memória da JVM, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas já encarou um erro desse, que seja olhando algum log de produção, que seja desenvolvendo local. Erros de código que você está fazendo pode fazer com que sejam criados muitos objetos e que estourem o seu heap lá, porque ele tem um limite de memória que ele pode ocupar. Então, problemas de codificação podem fazer com que sua aplicação pare, porque ele criou muitos objetos que ainda estão sendo utilizados e não tem mais espaço para colocar. Então, eu vou falar um pouco sobre esses problemas. E ele pode ocorrer tanto no heap, que eu tinha falado, que no heap é praticamente seria a culpa do programador, porque o heap é onde a gente cria nossos objetos. E na PermGen também, porque se a gente tem muita classe na nossa aplicação, o PermGen vai cada vez ocupar mais memória. Então, no decorrer que a sua aplicação vai crescendo, vai ficando grande, o indicado é você aumentar a sua PermGen, para cada vez comportar mais classes lá nessa área da memória. Aqui eu falando sobre os problemas que podem ocorrer em cada uma delas. Na PermGen, que é o primeiro, eu falando que são muitas classes na sua aplicação, pode acontecer de dar problema nessa área da memória, ou de você fazer hot deploy. Hot deploy é algo que muitas pessoas não fazem, mas tem algumas que, por exemplo, que usam servidores de aplicação que costumam fazer. Hot deploy seria você pegar a sua aplicação que já está rodando, você para a execução dela, descarrega tudo e carrega tudo de novo. Só que nessa forma de você descarregar, as coisas que já estão carregadas na PermGen permanecem muitas vezes. Tem vezes que você consegue até reduzir, mas permanece às vezes. E quando você recarrega de novo, vai cada vez consumindo mais. Então acaba que você fazendo hot deploy, sei lá, algumas vezes sua aplicação para. Ou começa a ter comportamento que não é ideal, né? Do heap, como eu falei, sempre eu posso dizer que a maioria das vezes é causado por problema de código. Então eu vou dar mais pra frente alguns exemplos de coisas que podem ocorrer que você estoure a memória da JVM, que a gente tem que evitar a todo custo. E aqui embaixo é um parâmetro que é interessante você colocar quando você está tendo problema de memória na JVM e você queira fazer alguma análise quando esse problema ocorrer. Ele praticamente faz o quê? Quando der esse problema de memória, que seja que a JVM vai parar, vai ser derrubada, ele tira um dump da sua JVM, da área da memória dela, e salva em um arquivo. Esse arquivo ele pode ser analisado no Visual VM. Você pode ver, naquele momento que a memória da JVM estourou, o que estava ocupando muita memória. Com isso você tem praticamente... É complicado de você achar. Você vai ter praticamente lá todos os objetos, mas você vai saber pelo menos quais são os objetos que está realmente consumindo muito. O parâmetro aqui é bom quando você está tendo problemas. Então você coloca ele e você tem que fazer uma análise que é um pouco mais complicada depois, né? Aqui é uma das dicas que eu justamente peguei aqui de umas dicas interessantes que tem, é utilizar campo estático. Campo estático, a gente está mexendo em contexto de classe. Então a gente sabe que ele vai ser carregado na PermGen, e que o GC ele não roda durante a sua aplicação está sendo executada lá naquela PermGen. Então, se a gente começar, por exemplo, aqui nesse exemplo, começar a criar objetos que são pesados dentro em campos estáticos, no caso aqui eu estou criando uma lista de double que é estática, vai ser alocado na PermGen, eu estou começando a sobrecarregar essa lista. A gente sabe que essa lista ela não vai ser limpa, a menos que você realmente finalize a JVM e reinicie. Então, utilizar campos estáticos na sua aplicação tem que ser realmente ter um cuidado para não ser coisas muito grandes, para você não ter um problema no futuro. Aqui é sobre você não fechar recursos, porque eu dei um exemplo aqui de uma abertura de um arquivo de texto. Quando você abre um arquivo de texto, você consome um recurso JVM e ela tem aquele recurso alocado para manter esse arquivo aberto. Se você não fecha esse arquivo durante o seu código,
aquela memória que ela ocupou para abrir esse arquivo continua lá. Então você vai abrindo, se você tem esse texto de código, que no caso, ele é muito acessado. Às vezes você tem até uma compilação, aquele JIT que eu falei lá inicialmente, é compilado para código nativo. Você tem esse código executado muitas vezes, só consumindo a memória e nunca desalocando. Então, o ideal aqui é você fechar esse recurso que você tá utilizando. Então, assim, primordial, tudo que você abrir, que seja, por exemplo, I/O, abriu, fechou. Se você não fechar, você vai notar que de repente a aplicação começa a ficar mais lenta, ou ela crasha do nada, ela fecha do nada. Então, primeiro é a parte de recursos. O segundo é sobre o equals e hashcode. Porque, por exemplo, digamos que você esteja em um processo, esse processo ele é muito pesado, você manipula diversos objetos, esses objetos, no caso, eles podem se repetir. Se você não implementar o equals e hashcode nesse seu objeto que você está manipulando, você vai estar, por exemplo, aqui colocando no mapa um objeto que ele nunca vai saber se ele é o mesmo. Então, por exemplo, se você tem aqui no caso 100 objetos e 50 são iguais e o resto são diferentes, ele não vai identificar que existem 50 iguais, ele vai criar 50 objetos. Então você está sobrecarregando sua memória aqui. Então, implementar o equals e hashcode é importante para você diminuir o uso de memória da sua aplicação. Porque quando ele identificar, por exemplo, em estrutura de dados como um mapa, que existem objetos iguais, ele não vai alocar dois, ele vai substituir. Então aquele que repetido já vai ser liberado. Então aqui é uma dica que é simples, às vezes é óbvia, mas muitas vezes a gente não faz, né? Às vezes por pressa, então é uma dica importante. Assim como recursos não fechados, a gente tem conexões não fechadas. Então, no caso aqui, ele está fazendo uma requisição para essa URL que a gente tem aqui, mas é uma conexão por FTP. Ele abre a conexão, faz o que precisa fazer e não fecha. Então você imagina da mesma forma, você fazendo um código que abre uma conexão, faz o que tem que fazer e não fecha. Você vai executando ele diversas vezes, vai abrindo e vai liberando. Chega uma hora que a aplicação para, eu não tenho mais memória. O ruim é que quando muitas vezes acontece isso, qual é a primeira coisa que a gente faz? Eu vou aumentar meu RIP. Se tem 1 GB, eu vou pôr 2. Só que você vai ver que vai começar a usar 2 também. Aí de 2 passa para 4. Vai usar 4 também. Você fala, caraca, ele não para de consumir memória, né? Então, por isso que é importante a gente tomar esses cuidados, né? Aqui são as referências que eu utilizei. Várias aqui falam sobre como que o Garbage Collector funciona. Tem ali a parte da engine de JavaScript. Então, acho bem importante porque tudo que eu falei, existe uma explicação muito mais a fundo de como funciona. E é interessante também para a gente evitar problemas nas nossas aplicações, né? Quem é que não quer que a aplicação fique em pé a todo momento, né? Disponibilidade é uma coisa ideal para a aplicação, né? Bom, é isso.